Depois de mais de um mês, estou de volta. Quando estava preparando, a agenda de pregações desse primeiro semestre, eu percebi uma coisa: esse é um semestre com muitas atividades. A nossa igreja é uma igreja onde tudo acontece ao mesmo tempo, e isso é muito bom, porque a nossa igreja é uma igreja viva. Nós temos ainda muitas coisas boas nesse primeiro semestre a acontecer, então se envolva, participe de todas as atividades. Semana que vem nós teremos aqui o Sábado dos Aventureiros, vai ser um sábado muito especial. Você é convidado para participar também. Antes de abrir aqui a Bíblia com você, eu queria fazer um pedido. Nós, aos sábados aqui, geralmente sentimos a necessidade de mais espaço. E pensando nisso, eu quero pedir para que você, que está aí com a sua bolsa ao lado, talvez guardando lugar para alguém que talvez vá chegar ainda, vou pedir a gentileza para que, na medida do possível, a gente se aperte um pouquinho mais, cedendo aí espaço. Temos algumas pessoas em pé, mesmo o coral aqui já estando preenchido. Se você puder fazer isso, vai nos ajudar, e o diaconato vai conseguir conduzir aqueles que estão em pé a também conseguirem se ajeitar melhor aí para ouvirem a pregação da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia juntos. Evangelho de Lucas. Queria ir com você no capítulo 1. A mensagem de hoje, ela não foi fruto de uma programação especial. Eu estava diante das necessidades espirituais, emocionais. Eu estava pedindo a Deus que me desse uma mensagem quando fosse pregar aqui, que de alguma maneira atendesse aqueles que estão passando, talvez por um momento muito difícil, um momento conturbado, espiritualmente falando, emocionalmente falando. E diante disso, eu fui impressionado a apresentar para você a mensagem que eu vou, a partir desse momento, trazer no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai poder acompanhar a partir do verso 5. O tema, com a boca aberta. Diz assim o texto: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus.
Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos. E o verso 22 termina dizendo: e permanecia mudo. Pode parar aí. Tony Sicória era um cirurgião ortopédico que num dia de tempestade foi usar uma cabine telefônica. Enquanto ali ele estava, um raio caiu naquela cabine e o atingiu. Aquele raio o arremessou longe da cabine. Quando ele caiu no chão, ele desmaiou. E naquele instante, ele quase perdeu a vida. Depois de recobrar a consciência, algo inusitado aconteceu com ele. Ele nunca havia praticado música, não era alguém com nenhuma capacidade, nenhum dom, nenhuma vocação. Mas por essas coisas que a gente tem dificuldade de explicar, inesperadamente ele começou a se apaixonar por música, especialmente música clássica. E ele começou a relatar que dentro da sua cabeça sempre apareciam melodias, ele quase que conseguia vê-las. Ele as ouvia frequentemente, constantemente. E depois de muito tempo ouvindo, ele decidiu fazer uma coisa. Ele foi até uma loja de instrumentos musicais, comprou um piano e misteriosamente ele percebeu que mais do que gostar de música, ele sabia tocar música. E música clássica, os músicos sabem quão difícil isso é. A partir disto, mais do que tocar músicas, Tony começou a compor músicas. Se tornou mais do que um grande musicista, se tornou um autor conhecido em diversos lugares. A sua música mais conhecida é a música Lightning Sonata, que descreve um pouquinho a sensação, a emoção que ele sentiu ao receber aquela descarga elétrica. O caso de Tony chamou a atenção de muitos especialistas na área da neurologia, especialmente o professor britânico Oliver Sacks, que usou a história de Tony e muitos outros relatos semelhantes ao dele para falar sobre plasticidade, mudanças abruptas e o surgimento inesperado de impulsos criativos após traumas neurológicos. Quando eu me deparei com essa história, eu fiquei pensando, talvez o que faltou para mim foi ter batido a cabeça, né?
Mas existem muitos casos inexplicáveis de pessoas que sofrem concussões e, em virtude disso, o seu cérebro começa a fazer coisas inesperadas, criativas. Tony ainda continua praticando a medicina, mas a sua vida nunca mais foi a mesma, nunca mais. Olhando para essa história, eu concluí uma coisa, imagino que talvez você tenha chegado à mesma conclusão ao ouvi-la da minha boca. Há momentos em que Deus permite descargas, que para nós são dolorosas, experiências fortes demais, que além da dor, trazem consigo a capacidade de ampliar a nossa percepção das coisas, inclusive da fé, do sagrado. Um raio precisou atravessar o corpo de Tony Sikoria para poder despertar dentro dele algo que estava adormecido. É provável que você que me ouve hoje talvez esteja passando por uma situação bastante complexa, emocionalmente falando. Se você pudesse, quem sabe, não escolheria a dor, o trauma que você viveu, está vivendo, ou quem sabe está tentando superar. É provável que tudo isso que aconteceu na sua vida, na sua história, tenha trazido para você, num primeiro momento, dor, questionamento. Onde estava Deus? Por que Ele não interviu? Por que Ele permitiu que certas coisas acontecessem? Mas entenda que há pessoas que estão funcionando normalmente, estão trabalhando, estão frequentando ambientes religiosos, estão cumprindo as suas responsabilidades, mas por dentro alguma coisa está adormecida, e isso é sério demais. Porque alguém que não vive plenamente o seu relacionamento com Cristo, alguém que não tem uma fé robusta a ponto de crer apesar das condições e circunstâncias, esta pessoa vive, espiritualmente falando, anestesiada, sem ter condição de sentir profundamente o que deveria. É diante desta cena que Lucas começa a descrever a história do anúncio da chegada de João, o profeta aguardado, aquele que seria conhecido como a voz que clama no deserto, o precursor de Cristo. Observe que quando Lucas vai narrar a história do anúncio do nascimento de João, ele faz isso com os tons, com a forma de um diretor de cinema. Basicamente, Lucas vai mudando o enquadramento da história, ele vai movendo a câmera, ele vai abrindo os frames, para que você e eu pudéssemos entrar na história e entender detalhes importantes demais, para perceber em cada partícula da história. Há aqui uma descrição da parte de Lucas, de um colapso iminente, que acontecia com o povo de Deus, no momento mais importante da história, os dias que antecediam a chegada de Cristo. E eu queria, nesse momento, tentar desvendar com você todos os frames possíveis, com o tempo que nós temos. Mas eu separei aqui basicamente 4 diferentes frames dessa história. E com eles eu imagino que será possível você criar na sua mente aí um cenário completo, mais amplo, para você entender o que é que estava acontecendo nos dias em que Zacarias entrou no templo para simplesmente cumprir a sua função de sacerdote. E o primeiro frame que eu queria abrir com você está na primeira informação, no verso 5, que nós lemos. E o verso 5, ele começa desta forma: nos dias de Herodes. Pode parecer uma informação sem qualquer tipo de pretensão, mas eu queria te dizer o que isso significa. Aqui Lucas está abrindo o frame do cenário político dos seus dias. E ele está mostrando numa frase reduzida o que de pior poderia ter acontecido. Esse Herodes que ele faz menção aqui é Herodes o Grande.
Herodes o Grande era filho de Antípater, que tinha sido governador da Judéia. Ele assumiu o poder por volta do ano 43 a.C., mas ele foi reconhecido mesmo no ano 37 como governador da Judéia. Esse sujeito era, no mínimo, uma figura controversa. Os historiadores dizem que ele teve 10 esposas. Esse sujeito era um amante inveterado, mas ele não se prendia apenas às paixões. Há um detalhe interessante sobre a origem, que pode trazer para a gente um pouquinho mais de profundidade histórica. Herodes era idumeu. O que isso significa? Ele era descendente de Edom, ou seja, de Esaú. Agora imagina a cena. O povo da Judéia era governado por um idumeu, ou seja, um edomita, um descendente de Esaú. Consegue imaginar a repulsa que pairava no imaginário das pessoas diante disso? E esse sujeito, mais do que ser um estrangeiro, assumindo um poder que não lhe era legítimo, ele era uma cobra, uma verdadeira jararaca. Sabe aquela pessoa lisa, igual um sabonete, um bagre ensaboado, que você não consegue apertar? Esse era o tal do Herodes. O Herodes permaneceu no poder mesmo vivenciando a sequência de poder em Roma. Vários assumiram o poder. Por exemplo, Pompeu, Júlio César e outros governadores romanos. E nenhum o tirava do poder, porque ele era uma raposa velha. Ele sabia oferecer para aqueles a quem ele devia respeito, informação, ele sabia oferecer aquilo que eles queriam. Mas aqueles que estavam abaixo dele, Flávio Joséfos o define como uma pessoa emocionalmente instável. Para você ter uma ideia, ele era um homem extremamente habilidoso, mas também era perturbado emocionalmente. Vou apenas fazer um resumo do que esse homem fez. Nos seus últimos dias de vida, na sua última década de vida, ele teve surtos de ira. Ele tinha obsessão pelo poder, uma instabilidade emocional severa, a ponto de mandar matar a própria esposa, Mariane. Um dia ele acordou e alguém disse assim: olha, sua esposa está conspirando contra você. Ele mandou matá-la. Não apenas feliz com isso, ele mandou matar seus 3 próprios filhos. Ele mandou matar parentes, simplesmente porque ele pensava que estavam conspirando contra ele. Herodes mandou matar sacerdotes e líderes do povo. Um pouco antes da sua morte, ele convocou todos os anciãos, toda a liderança de todos os lugares de onde ele dominava e pediu para que eles o encontrassem em Jericó. E quando eles chegaram lá, ele prendeu todas essas pessoas dentro do hipódromo e ele deu uma ordem. Ele falou o seguinte: olha, essas pessoas devem ficar aqui presas até o dia da minha morte, e quando eu morrer, vocês também têm que matar um a um de todos os homens que exerciam algum tipo de poder na região onde ele dominava. A razão para isso? Ele queria que houvesse uma grande lamentação entre as pessoas no dia da sua morte. Você pode pensar que a nossa vida, politicamente falando, no contexto global que nós enfrentamos hoje, é uma vida difícil, mas ela não se equipara aos dias de Herodes. Uma pessoa conturbada. Herodes era um símbolo do poder corrompido, da paranoia, da opressão, da falsa grandeza. Ele era o símbolo do colapso do poder político. Os homens, quando olhavam para a história, enxergavam um frame político de caos, de opressão. E as pessoas perguntavam: onde é que está Deus? Ele não está vendo o que está acontecendo? E foi diante desta cena, queridos, que Deus se apresenta trabalhando no silêncio, dizendo: eu estou mudando a história. Enquanto os homens olhavam para Herodes no palácio, Deus olhava para Zacarias no templo. A história parecia dominada por Roma, por Herodes, mas o verdadeiro movimento da história estava acontecendo no turno de Abias, dentro
do santuário. E aqui eu quero abrir com você o segundo frame. Esse frame é religioso. E o verso que nós lemos no 5, o primeiro verso diz assim: nos dias de Herodes, no segundo turno, ou no turno de Abias, houve um sacerdote chamado Zacarias. Vou parar aqui um pouquinho. A câmera sai agora do palácio e ela se volta para o templo. Aliás, o templo era algo extraordinário, feito por Herodes, um grande construtor. Você tem uma ideia, no ano 20 a.C., ele começou a reformar e ele ampliou o templo. Ele fez uma grande plataforma maciça de pedras que eram sustentadas por muros largos, colunas do estilo romano. Aquilo chamava atenção. Ele mandou cortar grandes pedras de granito, brancas, lindas, que vieram todas carregadas e prontas, e foram simplesmente encaixadas para que o muro fosse para que o templo fosse levantado. Em 10 anos ele terminou a construção do templo em si. E Flávio Joséfos diz que quando o sol batia, o branco da pedra e o ouro que a revestia faziam com que fosse quase impossível você olhar para o templo sem que os seus olhos fossem profundamente ofuscados. Era algo extraordinário. Só que tinha um detalhe. O templo, por fora, era luxuoso, mas por dentro tinha um problema sério. Não tinha a Arca da Aliança. O templo dentro não tinha a Shekinah. Não havia ali a manifestação da fumaça da presença de Deus. Não havia naquele lugar profetas que se levantavam e clamavam, exortavam o povo. O silêncio já se estendia por aproximados 400 anos. Era muito tempo sem que a voz de Deus fosse ouvida. E diante desse cenário, no turno de Abias, Deus decide se manifestar a um sacerdote chamado Zacarias. Eu quero fazer uma pausa aqui. O sacerdócio, nos dias de Davi, ele foi dividido em 24 turnos. Desses 24 turnos, o 8º turno era o turno correspondente a Abias. O detalhe interessante sobre essa pequena informação que Lucas acrescenta é que, mesmo o poder tendo caído, mesmo as pessoas tendo sofrido o cativeiro, mesmo tempos depois do templo ter sido destruído e reconstruído e agora reformado e ampliado, o serviço no santuário ainda permanecia o mesmo. A nota triste é que o serviço permanecia o mesmo, mas a presença de Deus não era percebida. Era mais ou menos como que se as pessoas fossem todos os dias no templo, no santuário, para que ali os rituais fossem realizados, mas a presença de Deus não era vista, percebida, ouvida por ninguém. É diante dessa cena que Lucas traça aqui um cenário religioso em crise. Havia continuidade histórica, havia preservação sacerdotal, havia fidelidade divina através das gerações. Mas uma coisa não havia: a manifestação do sagrado. Eu queria parar aqui um pouquinho e fazer um parênteses para a minha querida igreja. O risco que nós corremos hoje é muito parecido, você não acha? O que você pensa sobre isso? Não é parecido? Nós temos toda a formalidade religiosa, mas não vivemos a verdadeira espiritualidade. Sábado a gente acorda, coloca uma roupa bonita, a gente vem elegante porque a gente é bonito, não é? A gente chega aqui na igreja, a gente oferece o nosso melhor, as pessoas olham, talvez aqui o que poderia se fazer e oferecer a Deus é o melhor, como era nos dias de Zacarias. Mas, queridos, o vazio existencial e espiritual era tão profundo
que há 400 anos o povo clamava por uma manifestação de Deus. Toda vez que um sacerdote entrava, o povo ficava do lado de fora clamando: Senhor, fala conosco, Senhor, se manifesta. E talvez essa seja a sensação que você carrega aí dentro do coração. Senhor, eu queria ouvi-lo, eu queria que o Senhor fizesse algo extraordinário, eu queria ver o chão tremer, o fogo descer do céu, eu queria ver algo extraordinário, sobrenatural. Mas você tem clamado, você tem pedido, e Deus não tem atendido o seu clamor. E eu queria agora olhar para dentro desse frame religioso para uma informação muito interessante. Nos dias de Zacarias, o sacerdócio era composto de aproximadamente 20.000 sacerdotes. 20.000. Cada sacerdote, ao longo do ano, servia no templo 2 semanas. O detalhe interessante é que em cada turno do sacerdócio, você tinha ali aproximadamente de 700 a 1.000 pessoas, ou sacerdotes servindo, dirigindo os rituais. Eram 1.000. Sabe quantos desses 1.000 entravam para realizar o ritual do sangue dentro do santuário e do incenso? Sabe quantos? 1. Ou seja, muito provavelmente, um sacerdote era consagrado ao serviço, que no passado começava aos 30 anos, foi diminuindo, 25, depois 20. Ele começava com 20 anos no sacerdócio, e ele trabalhava até os 50, que era 60, depois diminuiu um pouquinho, até os 50 anos. E em nenhuma vez no seu período de sacerdócio ele tinha o privilégio de entrar dentro do santuário, porque eram muitos concorrentes. Provavelmente Zacarias esperou por toda uma vida para ter a oportunidade de finalmente carregar nas suas mãos o símbolo da graça de Deus, o sangue, e o símbolo da força da oração, o incenso. Nas mãos de Zacarias estava ali o clamor, não só de uma nação, mas de 400 anos de silêncio, o povo indo à presença de Deus, pedindo para que ele se manifestasse, e nada acontecia. O que Zacarias não sabia é que ele não estava entrando em mais um dia comum, para realizar apenas mais uma liturgia repetitiva. Aquela seria a oportunidade que Deus aguardava, não durante os anos de Zacarias, mas há 400 anos era o dia que Deus aguardava para trazer a mais extraordinária notícia. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu atendi a oração deles. Mas o detalhe mais interessante é que a oração de Deus, a resposta de Deus à oração do povo, não foi dada numa perspectiva generalista, coletivista, foi dada através da resposta da oração de um homem, que carregava dentro do coração, de acordo com o verso 13, a tua oração foi ouvida. Quando Deus atende a oração de Zacarias, Deus estava atendendo a oração de um povo todo, de muitas gerações que morreram esperando essa resposta de Deus. E aqui eu queria trazer essa verdade para dentro da sua vida. Talvez o clamor que você carrega no coração, a súplica que você entrega, todos os sábados você vem aqui, você se derrama diante de Deus e diz: Senhor, eu só te peço isso, eu só gostaria que o Senhor fizesse isso. A resposta a esta súplica talvez não seja Deus atendendo à sua necessidade, mas Deus olhando para todo um povo, toda uma nação, e dizendo: através da resposta que eu lhe darei, o povo inteiro vai ser abençoado. E aqui, queridos, eu quero abrir o terceiro frame dessa história. E esse frame tem a ver com o contexto espiritual. Na sequência do texto que nós lemos, diz assim o verso 5: sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E o verso 7 diz:
e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Bom, esse não vem a ser exatamente o meu caso, por duas razões. Eu tive mais do que um filho. E segunda razão, eu não fui pai tão velho, mais ou menos velho. Essa semana eu estava indo com as minhas meninas fazer compras no supermercado, e aí a Gabriela disse assim: pai, você tem 24 anos, é 2 e 4? Eu falei: não, filha, o papai tem 4 e 3. Ela disse: ah, eu pensei que você fosse mais novo, ela disse. Aí a Rafaela olhou para mim assim e disse: ah, pai, então você é mais velho do que a mamãe? Eu falei assim: não, eu sou 2 anos mais novo do que ela. Ela olhou para mim e disse assim: é porque sua cabeça é tão grande, dá a impressão que você é mais velho do que ela. E eu fui olhando assim para aquela cena. E aí de repente ela parou, honestamente olhou para mim e disse assim: ah, que pena, daqui a pouco vocês vão morrer. Eu fico imaginando o tal do João Batista, coitado. A gente não consegue saber quantos anos tinha Zacarias exatamente quando ele nasceu, mas provavelmente ele tivesse ali algo em torno de 60, 70 anos. Perceba, durante toda uma vida, 60, 70 anos, Deus havia programado um encontro para entregar uma resposta. E a resposta de Deus para Zacarias é: Zacarias, você vai ser pai. E a sua mulher, nada de você procurar outra por aí não, a sua mulher vai lhe dar um filho. Quem é pai e recebe a notícia da paternidade, sabe exatamente o que isso representa. É como se fosse você entendeu? Um soco no estômago. Eu me lembro bem quando eu recebi a notícia de que eu não seria pai de uma criança, mas de 2. Foi um choque. Agora imagine você, um pai, receber essa notícia de que ele, com idade avançada, e a sua mulher receberiam uma criança. Qual é a possibilidade disso, queridos? Aqui há uma ilustração perfeita da parte de Deus. A resposta de Deus a mais de 400 anos de silêncio era como que se fosse um bálsamo para sedentos. O povo estava orando, o templo estava funcionando, o sacerdote estava ministrando, mas a sensação de muitos é que Deus estava ausente. Não havia profeta, não havia voz, não havia nenhum milagre visível, não havia manifestação pública. Lucas aqui está narrando para nós um colapso espiritual. Era mais ou menos como que se a esterilidade não estivesse apenas no útero de Isabel, mas estivesse espalhada dentro do coração de todas as pessoas. Mesmo sendo justos, isso não parecia não ajudar em nada, porque a sensação que Isabel tinha é de que ela carregava uma maldição dentro de si. Quando ela finalmente concebe, no verso 25 do capítulo 1, ela diz: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Veja que os problemas não estavam diretamente relacionados a eles, mas eles estavam diretamente sofrendo as consequências da esterilidade espiritual do povo. Agora olha o contexto: um homem envelhecido, vivendo numa época de silêncio profético, casado com uma mulher estéril, servindo num sistema religioso que estava esvaziado, sob o domínio romano, entrando talvez pela primeira e única vez no lugar santo. Foi exatamente assim que Deus decidiu romper o silêncio. A sensação que dá é que Deus queria mostrar, não só para Zacarias, mas para toda aquela nação, que os operadores da ilusão, os sacerdotes da época, tinham razão para crer. Tem uma frase
do Vampeta, jogador de futebol, muito conhecida, enquanto ele era atleta do Flamengo. E o Flamengo não pagava os salários em dia. E o repórter foi perguntar para ele sobre isso. E aí ele falou essa pérola. Ele disse assim: o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. Os sacerdotes da época eram mais ou menos como que operadores ou operários da ilusão. As pessoas queriam algo sobrenatural, elas queriam, mas sentiam que faltava alguma coisa no trabalho, na igreja, na política, nas amizades, nos casamentos. Não tinha o brilho da manifestação divina. A resposta de Deus, ela é dada através do maior anjo, aquele que tinha maior poder na hoste celestial. Ele é enviado para trazer a resposta, não para Zacarias, mas para toda uma nação. Zacarias não era o sacerdote mais influente, ele não tinha a maior responsabilidade, mas ele foi um instrumento de Deus para trazer conforto, paz e entender uma coisa, que a sua oração silente, que estava dentro do seu coração por quase toda uma vida, era a resposta divina para toda a nação, para toda a humanidade e para todo o universo. Quando Gabriel responde Zacarias, ele estava dizendo que aquele não seria apenas mais um pedido ou sonho realizado, aquele não seria apenas mais uma criança que nasceria, não seria apenas mais um profeta vindo para o cenário religioso, aquele seria o homem mais importante, seria o maior nascimento da história até aqueles dias. Se você acha que estou exagerando, Jesus, em Mateus capítulo 11, o verso 11, ele diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Deus faz coisas extraordinárias. Não se esqueça, Deus faz coisas extraordinárias, em condições improváveis. Por que ele espera tanto para agir? Para deixar muito claro que nada é capaz de frustrar os seus planos, absolutamente nada. Talvez você veja a igreja hoje incomodado com o silêncio de Deus, ao seu clamor. Por que Deus não me atende? Por que eu preciso sofrer tanto? Eu queria agora trazer para você o quarto e último frame dessa história, a resposta humana. Quando o anjo anuncia, Zacarias acha aquela bênção grande demais. E ele despreza a mensagem do anjo. Mas a postura de Zacarias não estava apenas desprezando a si mesmo, a sua oração, a sua função sacerdotal, ou quem sabe o clamor do povo. Ele estava desprezando o próprio Deus, os milagres que ele poderia realizar e as bênçãos que ele queria derramar através da vinda desse filho extraordinário. Por causa disso, Zacarias, que era um canal de bênçãos para todas as pessoas, se transformou num canal silente, mudo. Aquela não seria uma maldição, aquela seria uma consequência do seu apequenamento espiritual. Ele precisava entender que se Deus prometeu fazer algo por você, não feche a sua boca. E aqui nós temos um problema existencial imenso, porque pessoas quando são abençoadas, quando são usadas por Deus e se calam, entenda uma coisa, mais do que tirar a sua capacidade de falar, o silêncio, a mudez de Zacarias, ensina que Deus estava tirando dele a capacidade de celebrar aquilo que ele iria fazer. Ele deveria assistir em silêncio. E não tem nada pior do que alguém que recebe uma bênção de Deus, alguém que é um instrumento poderoso na mão de Deus, e se omite na sua função, na sua responsabilidade.
Imagina qual deveria ser a postura de Zacarias. Fica imaginando, o anjo fala com ele, Deus está se manifestando no lugar santo. Ele deveria sair de lá pulando, celebrando como se fosse um carneirinho. E ele olha para o anjo e diz assim, escuta, mas isso é extraordinário demais. E isso daí não vai acontecer. Olha para mim, olha para minha mulher. Deus não pode fazer isso. Diante da recusa, diante da incredulidade, a boca de Zacarias permaneceu fechada. E há aqui, queridos, uma lição espiritual, a última que eu gostaria de entregar para você. Quando você fecha a sua boca, quando você é omisso diante da parte que lhe corresponde, quando você deveria fazer, quando você deveria falar, quando você deveria entregar e não faz o que Deus espera que você faça. As consequências dos seus atos não ficam restritas a você, elas são derramadas sobre as pessoas que estão ao seu redor. É por isso que o pecado de um pai recai sobre a esposa e os filhos. O pecado de alguém atinge a família, o pecado de alguém atinge uma comunidade. A recusa de Zacarias atingiu o povo. Deus havia fechado a sua boca, mas o povo, quando vê e percebe que ele teve uma visão sobrenatural, eles entendem que Deus tem algo, Deus tem uma resposta. O povo, em vez de falar para ele ouvir, o povo começa a acenar, porque pensa que ele não é simplesmente alguém que está com deficiência na fala, é alguém que agora não consegue nem mesmo ouvir. Imagina a cena, o povo gesticulando, e Zacarias sem saber falar, a linguagem dos surdos. Ele agora se vê numa situação complicadíssima. E, queridos, a história tem noções curiosas. O problema de Zacarias se estendeu até o momento que, na dúvida, as pessoas procuram, fazendo sinais. Escuta, como que vai ser o nome do filho? Como é que ele vai se chamar? É Zacarias? E aí ele pega uma tabuinha e ele escreve o nome do filho. O filho não vai ser Zacarias, vai ser João. E quando ele escreve o nome do filho, imediatamente, diz o verso 62, se você está com a Bíblia aberta ainda. Perguntaram por acenos ao pai que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E diz o texto: e todos se admiraram. E imediatamente, o verso 64, qual foi a primeira consequência? Imediatamente a boca se lhe abriu. E desimpedida a língua, o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Com 9 meses ou mais de atraso, ele fez o que deveria ter feito. Se você se esquecer de tudo o que eu falei até aqui, não se esqueça de uma coisa: Deus espera que você saia desse momento de adoração com a sua boca aberta, para reconhecer as ações extraordinárias de um Deus, testemunhar por atos, palavras, pensamentos, oportunidades, a tempo ou fora de tempo. A sua boca tem que estar aberta para falar que Deus é extraordinário, Ele faz coisas improváveis, para mostrar que os seus planos não podem ser frustrados. Deus se manifestou, o clamor finalmente foi ouvido, as orações foram respondidas, e a notícia mais extraordinária é: finalmente Zacarias entendeu. Ele louvou ao Senhor. E o verso 65 diz: os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. Toda a região da Judéia ouviu essa mensagem, e as pessoas guardavam no coração: que virá a ser, pois, com este menino? E a última frase eu quero que você guarde no seu coração: e a mão do Senhor estava com ele. E a mão do Senhor estava com ele. 400 anos apagados. A mão de Deus foi vista em uma família e abençoou não só uma nação, mas todos nós. John Hu era um professor universitário e teólogo. E ao longo dos anos ele foi perdendo gradativamente a visão.
até que ele ficou completamente cego. No início ele entrou em colapso emocional. E ele descreveu isso como se fosse o mundo desaparecendo diante dos seus olhos. Para sua angústia, as pessoas já não tinham mais rosto, os lugares perderam a sua forma. A vida para ele parecia fechada. Foi diante dessa deficiência que ele diz que começou, na sua dor, nas suas orações, na sua luta espiritual, clamar a Deus para que a sua vida não fosse sombria. E aos poucos ele foi percebendo que, mesmo sem a visão, Deus lhe deu a capacidade de ouvir coisas que até então ele não ouvia. Ele ouvia o barulho do vento, o barulho da chuva, os passos das pessoas que se aproximavam, a respiração profunda, ofegante. Ele conseguiu ouvir o silêncio. E ele finalmente deu um testemunho lindo. Ele escreveu: eu fiquei cego, mas pela primeira vez eu comecei realmente a perceber o mundo. Mais tarde, ele transformou isso num livro, Touching the Rock. Esse livro fala de uma percepção diferente da existência, uma outra forma de você enxergar aquilo que é invisível aos olhos. Sabe? Talvez Deus esteja fazendo exatamente hoje o que Ele fez lá nos dias do profeta Zacarias. Talvez Ele esteja falando com você hoje, nessa manhã, da mesma forma profunda e impactante como Ele falou lá atrás com Zacarias. O silêncio de Deus nunca foi abandono. O silêncio de Deus foi a forma pela qual Ele preparou as pessoas para receberem uma bênção extraordinária. Mas ainda assim pode ser que você esteja como Zacarias, cansado, frustrada, orando há anos, sem sinais, sem respostas, sem evidências. Mas Lucas capítulo 1 nos lembra que as mãos de Deus ainda continuam trabalhando nos bastidores da história. Quando o céu rompe o silêncio, até aquilo que é estéril passa a gerar vida. Então, não feche a sua boca, não enterre a sua esperança, não silencie a sua fé, porque Deus ainda transforma silêncio em anúncio. Ele ainda abre bocas para que tenham condição de testemunhar milagres. E hoje eu quero dar para você a oportunidade de devolver a Deus em louvor e adoração como Zacarias, uma resposta de gratidão por aquilo que Ele tem feito por você e através de você. Maestro? Mais perto quero estar, Deus meu de ti, ainda que seja dor, e me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Antes de seguirmos aqui para a segunda estrofe, eu queria saber se há alguém aqui nessa manhã que diga assim: olha, eu estou precisando tanto que Deus fale, se manifeste, e eu quero louvá-lo antes de perceber, antes de receber. Quero convidar você onde você está, se levantar e vir aqui mais perto. Enquanto você vem, você pode continuar louvando a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso que minha boca seja um instrumento seu para declarar os teus poderosos feitos às pessoas. Se esse é o seu desejo, pode chegar aqui mais perto, louve. Vamos cantar a segunda estrofe. Andando triste aqui,
orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Senhor, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Não há outro lugar para estarmos senão na Sua presença. E é exatamente isso que viemos fazer hoje, nesta manhã de sábado. Nós o buscamos na beleza da Tua santidade, da Tua providência, apresentando as nossas necessidades, os nossos clamores. Como nós gostaríamos de vê-lo, Pai, se manifestando mais claramente. Se lá no passado, o silêncio foi rompido para anunciar a chegada daquele que prepararia o caminho do Messias, que o seu silêncio hoje se rompa, Senhor, mais uma vez, para abençoar aqueles que devem se levantar e com a boca proclamar que Jesus está voltando. Para isso, Pai, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que como João, no poder de Elias, falemos, cantemos, exultemos o Seu nome. Usa, Senhor, pessoas simples como nós, falhas, cheias de defeitos, para que o Seu nome seja exaltado entre as pessoas. Pedimos a Tua paz nesse momento, a Tua bênção sobre a nossa vida. Assim entregamos esta prece, a nossa vida em Tuas mãos, orando em o nome poderoso de Jesus. Amém.